Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante filósofo do século XVI. Me refiro a Giordano Bruno. Este não é o primeiro vídeo sobre este filósofo no canal. Há pelo menos mais 2 vídeos sobre Giordano Bruno aqui no canal, onde eu explico a vida, a trajetória, as principais ideias de Giordano Bruno. Depois vocês se reportam a esses vídeos que estão na playlist Renascimento. O Giordano Bruno, ele nasce no ano de 1548 e falece no ano de 1600, então com 52 anos de idade. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um de seus livros, tá? O livro De Magia. Tá? Vamos fazer um resumo, vamos fazer um comentário crítico especificamente a este livro. Então o vídeo de hoje vai tratar sobre a magia em Giordano Bruno. Pois Giordano Bruno, além de ser filósofo, também era teólogo e mago. Então este importante filósofo do século XVI, ele, antes de falecer, ele passa 8 anos na prisão. Ele passa 1 ano na cidade de Veneza, na Itália, e outros 7 na cidade de Roma. Quando, então, ele finalmente é condenado à morte na fogueira. Ele é amarrado vivo, tá, numa fogueira, está com fogo na lenha, e ele é queimado vivo ali. Tudo isso eu expliquei nos outros 2 vídeos, então eu não vou seguir esses detalhes. Mas eu queria chamar a atenção que, veja, ele falece aos 52 anos de idade, mas ele fica 8 anos preso. Então, desde os 44 anos de idade, ele está preso. Tudo que ele produziu, e é uma obra muito interessante, muito valiosa, ocorre até os 44 anos de idade. Este livro que nós vamos tratar hoje, De Magia, é uma das últimas obras que ele escreve. A maioria dos filósofos começa a produzir após os 50 anos, que é quando você já tem maturidade emocional, intelectual, já estudou, já leu bastante. Então, após os 50, você começa a se destacar na sociedade com as suas contribuições. O Giordano Bruno, né, tudo que ele fez foi até os 44 anos. Então, isso é mais um ponto para se destacar em relação à importância e genialidade deste homem. Este livro, De Magia, ele na verdade é um livro sem título. O título De Magia foi dado posteriormente, não foi dado por Bruno. Aqui no Brasil você encontra a tradução em português, como Tratado da Magia. O livro não foi publicado pelo autor. Na verdade, esse livro ele foi escrito na cidade de Frankfurt, pouco antes de Bruno se dirigir à Itália, a Veneza, onde ele foi preso. Ele foi ditado para um de seus discípulos. Na época era comum. As pessoas mais importantes, elas sabiam escrever, sabiam ler muito bem, mas elas não se davam o trabalho de escrever. Elas tinham pessoas à sua volta que escreviam por elas. Você só ditava. Da mesma forma que mais tarde você passou a ter no século XX a figura do datilógrafo profissional ou do taquígrafo. Pessoas que tomavam notas, pessoas que datilografavam e hoje pessoas que digitam o que outras pessoas venham a produzir intelectualmente. Neste caso, veja bem, o livro foi ditado entre os anos de 1590 a 1591, período no qual ele ficou na cidade de Frankfurt. Neste livro, que mais tarde foi conhecido como De Magia, que eu recomendo a leitura, um livrinho pequeno, tá? Eu tenho até aqui uma tradução boa da Martins Fontes, tá? Bilingue, tá? Tratado da Magia. É um livrinho pequeno, poucas páginas. Então ele vai tratar da sistematização dos princípios universais presentes na prática da magia. Veja, ele não vai te ensinar a fazer magia, não é isto. Mas ele vai fazer uma discussão intelectual sobre o que é magia, sobre o que as pessoas entendem por magia, como a magia funciona, ou como as pessoas acreditam que a magia funciona. Beleza? E aqui vamos incluir tanto que hoje se chama de magia branca como magia negra, tá bom? Tudo. Todas as práticas místicas vinculadas à magia.
Então, o objetivo seria obter uma melhor compreensão da relação entre o indivíduo e o universo. Ou, dito de outro modo, entre o microcosmos, que é o indivíduo, e o macrocosmos, que é este universo. E o Bruno começa dizendo que existem, à época dele, século XVI, várias definições para o que seja magia e para o que seja o mago. O mago é aquela pessoa que vai fazer o uso da magia. E ele vai dizer que vai existir tantas definições para a magia, tantos tipos diferentes de magos. Tá? Eu tenho pessoas que são magos, e conforme essas pessoas forem diferentes, eu vou ter definições diferentes do que seja magia. E a magia é um tipo de conhecimento válido, sim, para o Bruno. O Bruno há de entender que existe uma continuidade entre a palavra e a coisa, entre aquilo que eu pronuncio, tá, e o que ocorre aqui no mundo ao meu redor. Entendeu? Eu posso exercer influência sobre este mundo, eu posso exercer influência sobre seres espirituais, sobre a divindade, sejam seres que sejam seres superiores, estejam acima de mim, ou mesmo seres inferiores. Por meio de quê? Da minha palavra. E isso seria a magia. Posso fazer com que estes seres superiores ou inferiores me ajudem a conseguir alcançar os meus objetivos. Então não há uma separação rígida entre a palavra e as coisas à volta, o meu universo. Ele vai propor 11 definições diferentes para o que seja magia e para o que seja mago, não? Já que magia está sempre associada à pessoa que faz uso dela, que é o mago. Como eu disse, existem tantas definições diferentes para o termo magia, tanto quanto, entendeu? Existem magos, tipos de magos. E a magia esteve presente na história e também na cultura de todos os povos. Você vai lá para a antiguidade e você já encontra praticantes de magia, mesmo hoje, gente. Se você for para as tribos mais remotas que você tiver no globo, você vai encontrar a prática da magia. Vai variar de acordo com o mago, de acordo com a cultura, de acordo com a história daquele povo, mas ela vai estar ali presente, sim. E os 11 tipos que ele vai encontrar no século XVI? Ele vai falar primeiro tipo, a magia, veja bem, a magia é um tipo de sabedoria, é um tipo de conhecimento. E o mago é um sábio. Ele vai dizer que isso vai estar presente lá desde Aristóteles, Hermes Trismegisto e outros lá na Antiguidade Clássica e começo da Idade Média. Então, o mago ele é visto como o sábio, aquele que detém o conhecimento, aquele que detém a sabedoria. Esta seria uma definição para o que seja magia e o que seja o mago. Segunda definição, a magia como algo natural. A aplicação de princípios ativos e também princípios passivos à minha realidade circundante. Esta magia natural vai estar presente aonde? Na química, onde eu misturo elementos. Vai estar presente aonde? Na medicina, onde eu faço uso de plantas, de ervas para curar doenças. Então é uma magia natural, onde eu sabendo usar os produtos que estão à minha volta, que me são fornecidos pela natureza, eu posso obter um resultado positivo do meu agrado, seja na química, seja na medicina. Terceiro, a magia dos prestígios e dos prestidigitadores. Veja, é aquele cara que, de posse do conhecimento do que seja, do que está na medicina, do que está na química, sabe? Tá? Por exemplo, a pólvora, tá? O efeito que a pólvora tem de explodir, de pegar fogo. Então, de posse desse conhecimento que eu tenho das relações químicas, físicas, eu posso provocar uma sensação de maravilhamento nos meus espectadores. As causas que eu estou fazendo uso são todas causas naturais. Nada de sobrenatural. Tá? Não tem ninguém lá de cima e nem lá de baixo. São causas naturais. Mas eu crio um espetáculo e aí faço com que os meus espectadores se sintam maravilhados com aquilo que eu estou fazendo. O efeito parece ser de algo sobrenatural, mas não é. Tá? Parece que uma inteligência divina está atuando aqui, mas não está. Então veja,
Este mago é um prestidigitador. Beleza? É o terceiro. E vamos ao quarto tipo de magia, segundo Bruno, que também é uma magia natural, mas que ocorre por simpatia ou por antipatia entre os princípios da natureza, entre a água, o fogo, a terra, o ar. Tá? Ali eu tenho o quê? O magnetismo, eu tenho a atração ou repulsão. Certas coisas, certas substâncias vão ser atraídas por outras substâncias e vão repelir determinadas substâncias. Então esta seria a magia natural por meio da simpatia ou antipatia. A atração ou repulsão, semelhante ao magnetismo. 5. A magia matemática ou filosofia oculta. Essa magia matemática, que na verdade, ele vai entender aqui matemática, eu vou explicar já, a imaginação. Não é fazer cálculo não, tá, gente? A matemática é cálculo, álgebra, triângulo, retângulo, não tem nada a ver, é imaginação. Tá? Mas depois eu explico isso. Vamos lá, ela trabalha, suas causas, os seus princípios são naturais e somados, tá, com elementos abstratos. Esses elementos abstratos eu posso chamar assim de sobrenaturais. Aí você vai dizer, mas professor Silvério, que elementos sobrenaturais são estes? Que elementos abstratos são esses que são mesclados, misturados com as causas, os princípios naturais? Ah, isso é interessante. Veja, é o canto. É quando eu posso fazer uma canção, recitar algo, pela relação entre os números, pelas imagens e pelas letras, tá? Pelos símbolos. Isso está presente aonde? Na astrologia, gente, na numerologia e na cabala. Então são artes mágicas que fazem uso, tá, de princípios naturais somados com o canto, os números, imagens, ou seja, outras coisas. Essas outras coisas são abstratas e podem ser tidas como sobrenaturais. 6. A teurgia, que é o culto ou a invocação de deuses, demônios, heróis. E como é que eu vou invocar esses demônios, esses deuses? Que podem ser bons ou ruins, não importa, tá? Eu vou fazer uma invocação desses seres espirituais por meio de preces. Olha, como na igreja um cristão católico, ele reza pedindo uma graça a um santo qualquer, tá? Veja, ele está invocando o quê? Um santo, ele está invocando uma figura que já morreu, tá? Mas que, segundo ele, teria poderes. Então, quando você faz um pedido a um santo, tá? Você está fazendo, sim, o uso da teurgia, que é culto e invocação de Deus, demônios ou heróis, você pode acrescentar aí santos católicos também, ou outros, por meio de uso de preces, de ritos, de sacrifícios, de cerimônias religiosas. Beleza? Mas até aqui meu contato é com este ser mítico, é com esse ser especial, tá bom? Mas existe uma outra, que é a necromancia, que é o culto direcionado à alma dos mortos, com o uso de parte dos cadáveres. E pode até fazer uso um pouco da teurgia, ou seja, eu posso tentar por meio de um deus, um semideus, ou uma criatura que tem algum tipo de poder sobrenatural, invocar o espírito de um morto, seja um ancestral, seja um parente, seja quem for. Entendeu? Agora, eu vou fazer uso, nesse caso, de partes do cadáver, ou então de alguma coisa que tenha tido contato com aquele ser. Roupas, um pente, um fio de cabelo, tá? Então é a necromancia. E você tem outro tipo de magia e mago que se encontra no encantamento, tá? Com o uso de coisas pertencentes a pessoas. E pode ser para o bem e pode ser para o mal. Você faz um encantamento, também está usando o quê? As roupas de alguém, você está usando excrementos, fezes dessa pessoa, tá? Você está usando alguma coisa que pertencia ou teve contato físico com esta pessoa. Aí você faz um encantamento. 9.
os adivinhos e as profecias. Nós temos aqui a piromancia, a geomancia e a hidromancia. E outros mais. E são baseados sempre nos 4 elementos, que é o fogo, o ar, a água e a terra. Ou seja, são formas de magia onde se propõe adivinhar o futuro, tá? E fazer algum tipo de profecia sobre o que vai ocorrer no futuro, seja um futuro próximo ou um futuro longo. São os ditos adivinhos. O 10º, tá, seria o mago e a magia com uma definição que o Bruno considera infame, aonde o mago é visto como um louco e que teria feito um pacto com o demônio. E seria capaz, por meio desse pacto que ele fez com o demônio, prestar auxílio ou provocar dano. Beleza? Esta definição do mago que fez um pacto com o demônio, ela vai ter um uso muito recorrente no século XVI. Essa definição será comum entre os monges e os frades. E, veja bem, no caso, ela vai estar presente em um livro muito conhecido, que hoje no Brasil a gente chama de Martelo das Feiticeiras. Esse livro ele era usado pelos inquisidores alemães para identificar atos de feitiçaria, de magia, que deveriam ser punidos muitas vezes até com a morte. Então, tanto os frades, tanto os monges, são chamados pelo Giordano Bruno por uma expressão que na tradução que fizeram desse livro para o português ficou sendo os encapuzados, tá? Que seria uma expressão pejorativa para falar destes religiosos. E o Bruno vê essa definição do mago como alguém que fez um pacto com um demônio como contrária a todas as outras definições que ele fez. Ele não vê como uma definição correta, tá? Vê como uma definição infame, tá? Incorreta, presente no desconhecimento do que seja o mago, do que seja a magia. E a definição que eu penso que o Bruno mais aceita, que ele vê como a mais correta, seria da magia e do mago como sendo a sabedoria aplicada, tá? Seria o mago e a magia seria um tipo de conhecimento, mas veja, o conhecimento e o poder para agir. Não é só ter o conhecimento, é você ter o conhecimento e o poder para colocar esse conhecimento em prática. Ou seja, é aliar o saber ao poder de agir. Beleza, gente? Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário que eu quero saber a tua opinião também. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. Bem, vamos prosseguir. No século XVI, e mesmo mais tarde, no século XVIII, a magia não há de se diferir muito do que seja a ciência, do que seja a filosofia, do que seja a medicina. Vejam, mais tarde, a gente está no século XVI, mas mesmo mais tarde, vamos pegar um dos pais fundadores da ciência, Isaac Newton. Tá? Ele trabalhou com magia, gente. Ele trabalhou com a cabala, ele trabalhou com alquimia. E é um grande cientista, mas você tem os escritos do próprio punho dele, que foram relegados por um bom tempo, mas depois foram encontrados até em um sebo. Tá? Então, não havia na cabeça dessas pessoas uma distinção muito grande. Ó, isto aqui é ciência, eu sou cientista, eu faço ciência. Não, isso aqui é magia, isso aqui é adivinhação. Não. A coisa era mais interligada. Então, na cabeça do Bruno, como outros contemporâneos dele, ciência, magia e medicina estavam meio interligados. Tanto que, quando ele foi julgado e condenado à morte, essas práticas de magia que eu estou comentando aqui com vocês, pasmem, não estiveram presentes no julgamento dele. O julgamento teve mais a ver realmente com as questões voltadas ao entendimento sobre o universo desde Copérnico. Ou seja, se no centro do universo nós temos a Terra, ou se no centro do universo nós temos o Sol. Se a Terra está imóvel ou se está em movimento. Se o universo é finito ou infinito. Teve mais a ver com isto. Essas questões de magia não foram realmente discutidas. Talvez até porque a Itália como um todo, e Roma em particular,
era a sede, Roma, a capital do Império Romano. E o Império Romano, as práticas de magia eram muito comuns. E no século XVI, ainda deveria haver a presença dessas crenças muito fortes na população. Então você não ia se opor, bater de frente com crenças vinculadas à magia que estavam presentes naquele público, naquele povo, naquela cultura. Provavelmente foi por aí o caminho. De qualquer forma, tudo isso que eu estou falando aqui, talvez até você fique horrorizado, já foi por isso que ele foi queimado. Não, não foi. Isso nem apareceu no julgamento dele. Tá bom? Então, e um dos motivos é ciência, filosofia e medicina, tá? Da mesma forma que magia, estavam muito interligados. Você era médico, mas você era mágico também. Havia essa junção. Estamos no século XVI. Então, vamos entender um pouco mais a cabeça do Bruno. O Bruno, numa época em que até o Copérnico, ele tinha dito que o universo era finito. O Aristóteles e o Ptolomeu, que o universo era finito. Ou seja, tem fim, gente. Tá? A finitude tem a ver com a perfeição dos gregos. O infinito é imperfeito, segundo os gregos. Aí chega o Bruno e diz, não, isso está errado. O universo, o cosmos é infinito. Tá? Ele não tem fim. Tá? E existem outros mundos além desse nosso aqui, que é a Terra. E esses outros mundos estão circulando em volta de outros sóis. Aquele sol lá em cima não é o único. As estrelas são sóis de mundos distantes. E dentre esses mundos, há alguns que são habitados, há outros povos como o nosso. Ele vai defender isso não como uma hipótese, porque o Copérnico fez isso como se fosse uma hipótese de trabalho para facilitar os cálculos. Mas isso é para facilitar os cálculos. O Bruno vai dizer, não, peraí, no centro desse pequeno nosso universo aqui está o Sol. Mas veja, isso aqui, como o universo não é finito, ele é infinito, não há centro de coisa alguma, já que a coisa é muito mais ampla. E isso não é uma hipótese de trabalho, não. Isso é real, isso é concreto. Isso é que era inaceitável, tá? Você dizer que é algo real mesmo, tá? Algo verdadeiro. E no Bruno nós vamos ter presente um panteísmo, que é ver Deus em tudo quanto é lugar. Então todo o universo está cheio de potência divina, Deus está em tudo. Tá? É o panteísmo. O universo não possui um centro, como eu falei ainda há pouco. E isso leva a uma conclusão. Tá? Primeiro, tá? Acreditava-se que Deus estava no centro do universo. Tá? Da mesma forma que a Terra. Então, o centro você tem Deus, você tem também aqui a Terra. Tá? Mas se Deus não está no centro do universo, porque não existe, tá? Centro, tá? Então todos nós, eu, você, todos, somos centro do nosso próprio universo. O Papa pode estar no centro do universo, mas o camponês mais humilde, mais simples, também pode estar no centro do universo. Isto é revolucionário. Todos são centro do seu próprio universo. Ele vê o cosmos de uma forma tripartida. Tá? E a magia, ele vê também de uma forma tripartida, em graus, 3 graus. Os 3 graus da magia vão estar associados a este cosmos tripartido. Beleza? Vou explicar isso. Tanto no cosmos, tanto na magia, você vai ter natural e físico. O que é isso? Isso que está à nossa volta aqui, esse mundo dos sentidos, das percepções, o que você consegue ver, escutar. A natureza, as plantas, os animais. É o mundo natural, o mundo físico. Segundo, o mundo mental que está aqui dentro, gente. Esse mundo mental também é chamado de mundo racional. E também é chamado de mundo intelectual. E de mundo matemático. É o que está aqui dentro. Tá? Que é o mundo da imaginação. Beleza? Vários nomes para a mesma coisa, que se encontra aqui. A minha imaginação, a minha racionalidade. E terceiro, o mundo arquetípico. Esse mundo arquetípico é o mundo divino, onde você tem Deus, os deuses e os espíritos. Beleza? Tá? E veja, esses 3 mundos, eles não são partidos, separados. Não. Na verdade, uma definição mais para facilitar a explicação. Eles são unidos. São como se fossem reflexos de uma mesma coisa em 3 espelhos diferentes. E
E em relação a esses três mundos, a magia, tá? Tanto na parte divina, tanto na parte natural, tanto no mundo divino, tanto no mundo natural, ela é sempre boa. Tá? Nesses dois mundos, ela é sempre boa. Agora, no mundo matemático, que é aqui da minha razão, que da minha imaginação, ela pode ser boa sim, mas também pode ser má, conforme o uso que façamos dela. Esse nome, magia matemática, tá? Ele não ocorre por causa das categorias matemáticas. Não, não é isso, gente. Mas sim em decorrência das semelhanças com estas mesmas categorias. Que eu quero dizer com isso? Vamos pensar as categorias matemáticas. Por exemplo, geometria, ok? Tá? Não é que a magia seja geométrica, não é isso. Mas é que ambas, tanto a geometria, tanto a magia, fazem uso de figuras e símbolos. E nisso a magia se assemelha à geometria. A música, porque a música era considerada parte integrante das matemáticas no século XVI. A música nos encanta, você fica encantado quando você escuta uma bela música. E a magia bem feita também provoca um encantamento. A aritmética, ela trabalha com números e cálculos. E a magia também, basta ver a astrologia, ó, quantos cálculos que a astrologia, a numerologia, por exemplo, não fazem. A astronomia aqui na época, veja, a astronomia e a astrologia ainda estavam muito juntas, não havia uma distinção como você tem hoje. Isso aqui é astrologia, aquilo ali é astronomia. Não, as duas coisas já estavam muito vinculadas. Então a astronomia trabalha com períodos e movimentos, e a magia também. A ótica, tá, que também era considerada dentro das matemáticas, ela vai provocar o quê? O fascínio, tá, do olhar, que vai estar presente, esse olhar trabalhado na ótica vai estar presente na magia, porque a magia vai trabalhar este fascínio exercido pelo olhar, pela visão. Existem seres espirituais com variados graus de evolução e dependência do que nós, seres humanos, possamos ofertar, possamos oferecer a estes seres espirituais, segundo Bruno. Tá? E todos os seres espirituais possuem um certo grau de materialidade. Ele não vê uma coisa totalmente incorpórea, não. No fundo, para o Bruno, tudo é matéria. Tá? Então, por mais imaterial que seja um espírito, tá? Um demônio, um deus, tá? Ele possui, por mais sutil que seja, um certo grau de matéria, de materialidade. Neste livro de magia, há também uma análise dos seres espirituais, tá? Há uma, como é que eu vou dizer, uma demonologia, tá? Que é o estudo dos demônios, dos anjos, dos espíritos, tá? Dos deuses. Então isso está muito presente também nesse livro. Você tem várias páginas onde você tem um estudo sobre demonologia. E neste livro existem 5 vínculos que ligam o mago com as outras realidades. Veja, você tem, como eu falei, você tem uma realidade vinculada ao mundo natural e físico, que é esse aqui à nossa volta. Você tem uma realidade aqui, como é o mundo mental, e é o mundo espiritual aqui em cima. Então veja, o mago ele pode se religar a esses mundos. Tá? E por meio de quê? De 5 vínculos possíveis, que vão permitir a existência da magia. E a origem destes vínculos é uma origem tripla. Tá? Ele se dá 1 pelo agente, 2 pela matéria e 3 pela aplicação. Esta é a origem dos vínculos que vão ligar o mago a estes mundos, que vão permitir esta ponte, esta passagem, que há de permitir que o mago faça magia e por este intermédio ele modifique as coisas que irão ocorrer. Entendeu? Exerça uma atuação, uma influência sobre o mundo dos espíritos. O agente. Eu vou dar um exemplo aqui, dado pelo próprio Bruno, quando ele compara o mago com o músico. Pode ser um violinista, um flautista, um pianista, um baterista. Vamos pensar no músico, aquela pessoa que estudou a vida toda, é um exímio músico. Ele toca o seu instrumento muito bem.
Não importa se é um violino ou se é uma bateria, ele toca muito bem o seu violino. Então veja, quando eu falo que na origem desses vínculos eu tenho o agente nesse caso seria análogo ao músico, aquela pessoa que estudou, que sabe muito bem música, que é o mago. Tá? Mas eu tenho também o segundo vínculo, que é a matéria. A matéria é o instrumento musical do qual faz uso esse músico. Se ele é um baterista, ele vai fazer uso de uma bateria. Se ele é um violinista, ele vai fazer uso de um violino. Ou, se ele é um pianista, ele vai fazer uso de um piano. E a terceira coisa é a aplicação. A aplicação é quando este músico faz a sua apresentação no palco. É a arte musical dele. Mas veja, para que tudo corra bem, eu preciso que esse músico seja bom. Se eu der um Stradivarius, um violino excelente, para as mãos de um músico que sabe tocar muito mal o violino, esse Stradivarius não vai proporcionar uma música de qualidade. Então eu vou precisar de um bom músico, mas vou precisar também, aí vem outra coisa, de um bom instrumento. Porque se eu der um instrumento defeituoso ou feito de uma forma inapropriada que não produz um som adequado, por melhor que seja esse músico, o som também não vai ser adequado. E o meio, o que adianta você vai lá, fazer a apresentação e a plateia está mascando chiclete, comendo pipoca, conversando uns com os outros, está no celular, a apresentação não vai render. Então o meio da apresentação, os sons ambientes, a acústica do lugar, é muito importante. É o momento em que você vai ter o resultado, a arte musical ou a arte mágica. Então a gente, que seria o músico, o mago, a matéria, no caso do músico, é um instrumento, e a aplicação, que é a arte musical. Essas são as origens do vínculo, que vai estar presente no mago, ligando ele, vinculando ele com essa outra realidade. Vamos então falar do que sejam esses 5 vínculos. Você tem o primeiro, que é a contaminação. Quando eu pego as virtudes de uma planta ou de uma pedra e pela mistura, eu consigo fazer uso dessas virtudes para outras coisas. Se a mistura é compatível, como por exemplo, quando eu misturo água com água, você não consegue mais separar a água da água. Se eu misturo a água com o vinho, a muito custo você pode separar algumas partículas do vinho que estão presentes na água, mas é uma mistura forte. Agora, se eu misturo a água com óleo, na verdade eu não consigo uma mistura adequada. A água continua sendo água e o óleo continua sendo óleo. Então eu tenho tipos diferentes de mistura. Algumas são compatíveis e outras não. E quando a mistura é compatível, eu tenho a contaminação. Isso é um tipo de vínculo. Eu tenho também a voz, o canto, a poesia, que produzem encantamento. Eu tenho a visão, que vai proporcionar a fascinação pelo olhar. Eu vou ter o vínculo proporcionado pela imaginação e eu vou ter o vínculo proporcionado pelo intelecto. O intelecto, nesse caso, eu estou pegando a imaginação e estou ampliando a mesma pelo uso da fé. Gente, a magia, segundo Bruno, ela tem alguns objetivos. O principal objetivo da magia, vamos lá, é fazer a união entre o céu e a terra. Esses dois planos. Por meio da magia eu faço essa ponte entre céu e terra. Entre o que é divino, o que é sobrenatural, com o que é natural, com o que é físico. Eu vou traçar uma ponte por meio da magia. E veja bem, essa magia vai predominar a imaginação, que é a questão matemática. A imaginação vai estar presente sempre na magia. A imaginação vai atuar de forma a ser mediadora entre esses mundos. Que mundos? O mundo natural e o mundo divino. A imaginação é a porta de entrada para todos os espíritos. Então é aqui na minha cabeça, por meio da imaginação, que eu consigo fazer essa ponte entre um mundo espiritual
e este mundo que nos cerca, que é o mundo físico, o mundo dos sentidos, o mundo das percepções, o mundo natural. Então, esses três mundos, beleza? Por isso que a imaginação é que pode, de acordo com o seu emprego, ser boa ou ruim, ser boa ou má. Tá? Já o divino não, o divino é sempre bom. E aqui o mundo natural também não, o mundo natural é sempre bom. Mas a imaginação eu posso fazer essa ponte, eu posso interceder, eu posso obter, posso fazer profecias, eu posso obter conhecimento sobre o que irá ocorrer no futuro, eu posso intervir sobre o que irá ocorrer no futuro. Tá? Tanto para o bem, tanto para o mal. Então esta é a análise que o Bruno faz sobre o que é a magia. Me parece que essa análise é válida até hoje em relação aos tipos de magia. Aqui não se trata de você acreditar ou não acreditar no que seja a magia e os seus resultados. E sim, veja bem, uma análise detalhada sobre o que possa ser a magia, o que possa as pessoas que praticam magia entender o que estão fazendo, sobre o que estão fazendo, melhor dizendo, não? E me parece muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito do Giordano Bruno. Tá? E para você estudar um pensador como Giordano Bruno, você tem que se ater a toda a obra do mesmo. Tá? E ao contexto histórico, cultural, religioso, no qual o mesmo se encontra. No caso, o século XVI. Tá? E a forte presença da magia nesse período. Diga-se de passagem, o Bruno era conhecido como filósofo, e também escreveu algumas peças de teatro. Ele era conhecido como mago, daí a grande presença da magia. E ele era um monge dominicano, então também teólogo. E o Bruno tinha uma memória formidável. Na verdade, ele usava técnicas de mnemônica, ou seja, técnicas que ajudam a memorizar, a gravar, seja o que for, e depois recitar. Fica gravado na sua memória e depois você recita. Existem essas técnicas, eu mesmo já ensinei algumas delas em livro que eu escrevi. E o Bruno conhecia muito bem como usar essas técnicas mnemônicas. Tanto que ele era conhecido pela sua enorme capacidade de memorização como se fosse efeito de algo mágico. Tá? Já que ele era mago, então a sua grande memória era decorrente de algum tipo de magia que ele fazia. Tá? Mas ele deixava claro que aquilo não era magia. Tá bom, gente? Então, olha, espero que tenham gostado. Deixem o seu comentário, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar. Muito obrigado pela presença até aqui. Até mais!